Gente, eu quero ler aqui algumas perguntas, na verdade algumas histórias. É a missão impossível do Eleve Livre. E a gente vai tentar responder aqui as histórias que parecem ser impossíveis, à luz da Bíblia. E vamos lá então. Olá, recentemente me interessei por um rapaz da IC. Já tá bom, tem gente que escreve pra gente assim, um varão, uma varoa, né? Não precisa disso não. E ao vasculhar o seu Facebook, levantou a capivara do rapaz. Descobri que ele foi casado, sem vergonha, não falou para ela. Sim, eu sei, é algo ruim, aprendi minha lição, eu espero. Mas eu fiquei chateada por saber que casamento é sagrado, o casal se torna uma só carne. Tem colocado aos pés do pai diariamente e ainda não obtive uma resposta clara. Ela aprendeu a lição, mas está esperando uma resposta de Deus. Vale dizer que é super recente a descoberta. Minha pergunta é, ou minhas perguntas: existe alguma situação em que o casamento pode ser dissolvido? Porque não quero fazer nada de errado, principalmente no plano espiritual. Não quero ser amante espiritualmente falando, nem nada disso. Quero mesmo algo sagrado, abençoado por Deus. Até onde eu sei, ele está separado há mais de 2 ou 3 anos. Obrigado pela ajuda. Essa pergunta é da Fofinha e ela tem 25 anos. Bom, gente, eu acredito que aquilo que é bom, aquilo que vem de Deus, é algo que é feito na luz. Então assim, se você está convivendo, eu não vou nem pegar pelo fato da pessoa ser casada, tá? Se você está convivendo com alguém, está conversando com alguém, está se aproximando dessa pessoa e ele não te contou que ele foi casado, eu acho que aí você tem um sinal, tá bom? Porque não é algo que você deva esconder de alguém. Então você precisa assumir a sua história para as pessoas, algo que nasça na luz. E nós acreditamos sim que o casamento é sagrado. Nós não aconselhamos pessoas a se divorciarem. Inclusive, eu quero dizer algo aqui. Esse ambiente é um ambiente para jovens solteiros, tá? Então esse ambiente aqui de sábado à noite é um ambiente de jovens solteiros. Se você, por exemplo, está vivendo um processo de divórcio, esse não é o lugar para você. Porque esse lugar não vai incentivar você, por exemplo, você está andando com gente solteira, saindo com gente solteira, batendo papo depois do culto, indo para o Eleve Resgate com gente solteira, comendo depois do Eleve com gente solteira, você vai querer o quê? Você vai querer conhecer gente nova, você vai, daqui a pouco, você não vai querer lutar pelo seu casamento. Então, célula do Eleve Livre, célula de gente solteira, não é lugar para gente que está vivendo um processo de divórcio. Ao mesmo tempo, a nossa igreja não coloca na fogueira um divorciado, tá? Nossa igreja não coloca, não condena. Cada história é uma história. Então a gente não pode ser simplista na resposta. E o que eu posso dizer para você é que nós valorizamos muito um casamento e que esse ponto mostra um ponto de cautela. Há pessoas, eu já acompanhei pessoas que por 2 anos oraram assim para que seus cônjuges tivessem uma decisão diferente e lutaram para não se divorciar, fizeram de tudo e depois não deu certo. E essa pessoa depois ficou mais anos solteira e depois como é que eu vou dizer para essa pessoa que ela não vai casar nunca mais, não é? Então nós sabemos que não é a mesma coisa, tá bom? Mas ao mesmo tempo nós cremos na restauração que há em Jesus e nós não condenamos, estereotipamos as pessoas, porque a igreja é agente de reconciliação, a igreja é lugar de redenção. Amém? Estamos juntos? Outra pergunta aqui é: meu ex-noivo casou com outra pessoa, mas ainda não esqueci e não consigo me conter quando vejo os dois na igreja. Tem que ter uma igreja para cada um agora, né? Vamos ver se vai ter um céu para cada um também. Como agir nesse caso? É mais forte que eu. Quando vi, já provoquei, já esbarrei. Enfim, o enfim abre margem para muitas coisas também, né?
Então eu vou responder essa pergunta. Vou ler aqui no meu celular, que eu vou ler esse texto na linguagem de hoje, que diz o seguinte: Provérbios, capítulo 4, 25 a 27. Olhe firme para a frente, com toda a confiança, não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. Evite o mal, caminhe sempre em frente, não se desvie nenhum só passo do caminho certo. Então a palavra de Deus está falando para você olhar firme para frente. Os seus melhores anos não estão no passado, tá? Os seus melhores anos estão adiante de você. Então você tem que olhar para onde? Para frente. E fala para você só fazer o que é certo. Esbarrar, provocar não é o que é certo, certo? Então, se você não concluir essa etapa da sua vida, você vai ficar chateada, esbarrando a vida inteira, olhando a história de outro ser feliz. Agora, se você concluir a sua história, olhar para frente, quem perdoa libera a si mesmo, além de liberar outra pessoa. Se você perdoar, não estou dizendo para você ir tomar café com esse casal, chamar eles para jantar na sua casa, dar um jantar para eles. Estou falando para você postar a foto deles no seu Facebook, tá? Mas se você não perdoar e não decidir ter uma atitude diferente com relação a isso, quem vai perder não vai ser o casal que você está olhando aí com raiva e fazendo voodoo deles. Quem vai perder vai ser você. E você vai se dar mal. Mas se você quiser olhar para frente, Deus tem uma história nova para você. Amém? Então olhe para frente. Vale para quem guarda presente de ex-namorado, namorada, né? Vale para quem também teve algum... Gente, a coisa mais normal do mundo, no tempo de juventude, numa igreja. O namoro é casamento? Namoro é namoro, casamento é casamento. Apesar de que tem namoro que termina, parece um divórcio. Mas namoro é namoro e casamento é casamento, amém? E no tempo de namoro é tempo de conhecer, é tempo de saber mesmo assim se essa pessoa é tudo que parecia ser, né? É um tempo de você entender se é possível você unir os caminhos. Todo namoro tem problema, todo namoro tem conflito. E você vai entender se você consegue continuar crescendo junto com essa pessoa, se vocês têm afinidade ao ponto de se casarem. E se você entender que não é para continuar, você pode terminar. E se terminar, não tem que mudar de igreja, não tem que mudar de cidade, não tem que, não é? Você vai continuar na mesma igreja e você tem que aprender a ter um tipo de namoro, porque tem gente que tem um tipo de namoro que fica difícil conviver depois, né? Tem um tipo de namoro saudável, bíblico, santo, que você consiga conviver depois e terminar debaixo da luz, conversando. Não é porque você terminou com a pessoa que você sai falando mal dela, não é? A pessoa é linda, maravilhosa, né? No céu, nem no céu não existe uma pessoa como ela. Aí depois termina, vira o demônio a pessoa, né? Por quê? Como assim? Não é porque não deu certo que a pessoa não presta. Então saiba diferenciar essas coisas e seja bem resolvido em nome de Jesus. Eleve sua vida, seja bem resolvido. Tem uma outra história aqui. Tá. Já me envolvi com alguns garotos, mas nunca me senti amada. Pelo contrário, foram um acúmulo de decepções e traumas. Depois que me converti, passei a querer um namoro que seja bênção de Deus na minha vida. Entretanto, tenho pela frente uma missão que parece impossível. Fui diagnosticada com transtorno de ansiedade, toque e depressão. Faço tratamento cuidando da minha saúde mental. Sendo assim, não acredito que conseguiria ter um relacionamento abençoado, porque parece que não sou o suficiente para ninguém. Ainda mais para um garoto abençoado, de caráter, como sempre sonhei. Não quero desacreditar que eu nasci para ser amada, mas é bem difícil. O que eu faço? Parece que ninguém vai me entender, parece que a pessoa que eu amo vai me dizer que falta Deus na minha vida, mas não é. Sofri muitos traumas quando criança que refletem hoje em minha vida. Essa pergunta, essa história é da Ju, que está com 21 anos. Então, qual que é isso que eu queria falar aqui para a Ju? Queria ler Salmo 34. Primeira coisa aqui, a Ju fala o seguinte: eu tenho a impressão
de que eu não vou ser suficiente para ninguém. Então, já de cara eu quero te dizer, não é você, ninguém é suficiente para ninguém. Se você quiser se saciar completamente com outra pessoa, você vai se dar mal. Só Deus é suficiente para nós, amém? A gente é meio esquisito, a gente nunca está satisfeito. E um relacionamento não satisfaz as nossas carências. Então, não tenha esse peso sobre você. Versículo 4 de Salmo 34. Busquei o Senhor, Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu e libertou de todas as suas tribulações. E aí no versículo 7, o Senhor é sentinela ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz quem nele se refugia. Eu quero dizer para você, Ju, que mandou essa história, não tem nada na palavra de Deus que vai dizer que você tem que abaixar a cabeça e se resignar a nunca ter uma história feliz com outra pessoa. A palavra de Deus fala para você continuar olhando para o Senhor, para você crer que Ele vai curar você completamente. Não é você que tem problemas para resolver, todo mundo tem problema para resolver. E no relacionamento você tem que ser sincero, tem que ser sincera, tem que falar o que está acontecendo, tem que falar. Eu sonho assim, os casais do Eleve Livre, nas suas conversas, quando vão começar a namorar, quando vão se conhecer, sentar e falar assim: olha, esse é o meu 30 semanas, eu luto nessa área. E aí o cara contar, por exemplo, quando caiu na pornografia, e os dois orarem juntos, e assim vocês avançarem, quando cai na ira, porque isso é relacionamento verdadeiro, isso é profundo. Agora, você tem que avaliar quando você está livre para ter um ambiente saudável para o relacionamento. Não quer dizer que você nunca vai estar bem para isso, mas existem casos que você está numa UTI, entendeu? Tem gente que luta com depressão, que está numa UTI, e um relacionamento não vai fazer bem. Você vai ter uma grande possibilidade de cair na tentação de achar que outra pessoa é Deus e a salvação dos seus problemas, entendeu? Então, nesse ponto, você precisa buscar a Deus e buscar a cura exclusivamente, não em outra pessoa. E aí você vai para 30 semanas, você vai para restauração, que não é só para quem tem depressão, é para quem tem qualquer problema. Você vai preencher os seus ciclos. E você também pode buscar cura. Você falou que foi diagnosticado, então você vai buscar cura também em terapia. E isso também Deus usa. Nós temos até psicólogos cristãos e abençoados que nós indicamos. A Sinara está aqui, é uma benção. A gente tem o Fernando, tem outras pessoas que nós indicamos e abençoamos, que tem terapia e cuidado e tratamento à luz da Bíblia, e amém, entendeu? Agora você precisa se dedicar à sua cura, porque Deus tem cura para você. Até me vem aqui de dizer para você Jeremias 29:11, onde Deus olha para você e fala: eu é que sei que planos tens para você, plano de dar para você um futuro e uma esperança. Então Deus, Ele sabe o melhor que Ele tem para a sua vida, Ele tem um final feliz para a sua história. Você está no lugar certo, você mandou a pergunta para a gente, você deve estar aqui hoje à noite. Que Deus te abençoe, e eu acredito na sua cura, e você vai contar o seu testemunho um dia, falar: um dia o pastor leu minha história impossível, e Deus fez o impossível na minha história, amém? E assim, você pode continuar mandando a sua pergunta, está nas nossas redes sociais, e essa semana no nosso canal no YouTube, eu vou responder 2 perguntas aqui, que estão lá, que senão a gente fica o Eleve Livre inteiro respondendo esse negócio. Aliás, se você quiser um Eleve Livre inteiro de bate-papo, semana que vem vai ter um bate-papo muito louco aqui no Eleve Livre, não perca por nada, tá bom? Então vamos lá. E essas perguntas aqui eu vou responder no nosso canal no YouTube. Minha namorada ganhou presentes do ex. Ela diz ser indiferente a lembranças relacionadas a tal presente. É certo guardar? Existe algum tipo de presente que é compreensível a escolha de guardar, pelo valor caro, por exemplo? Aguarde a resposta no nosso canal. Olha essa pergunta, gente. Existe uma visão sobre o namoro no caso de dividir as contas entre passeios e saídas?
Então, cenas dos próximos capítulos do nosso canal do YouTube. Vamos para a palavra de hoje. Teremos resposta. E vai ser muito bom ouvir sua história. Nós não estamos respondendo todas as histórias enviadas nas nossas celebrações. Tem perguntas chegando de todos os Eleves, a Extreme, Livre, A3 e Up. E nós não respondemos todas no culto, nem todas no canal. Mas se você deseja receber uma resposta no seu e-mail, a gente vai responder no seu e-mail. Se você tiver outras perguntas, como fazer, como conectar com um conselheiro cristão que pode te aconselhar, ou outra história, um acompanhamento, nós daremos seguimento e vamos cuidar de todas as pessoas e vamos avançar para tudo que Deus tem para nós, amém?